nós vamos falar de uma outra campanha, que é uma campanha permanente, que é a campanha de formação da equipe, né? Estrategicamente, eu gerei fluxo, eu ativei aumentei minha base de clientes, eu tenho boas campanhas de conversão dentro da loja, mas e a minha equipe? Ela vai responder? Será que a minha equipe está em condições de fazer esse resultado acontecer? Bom, o que eu colocaria, o que as empresas estão colocando para o planejamento estratégico do ano que vem em termos de equipe, tá? A primeira delas é quais as técnicas de atração de talentos que eu vou usar. E aí aquela velha pergunta, você está contratando desempregado ou você está buscando talentos no mercado? A própria estratégia e a tática são diferentes. As técnicas de atração são diferentes. Então nós precisamos desenvolver técnicas de atração de talentos. Eu quero que os melhores... Eu escuto muito, gente. Eu escuto muito por aí... lojista dizer que não tem gente boa para trabalhar no varejo. Não tem mais ninguém, não tem mais gente para trabalhar no varejo. Eu concordo que falta muita gente boa para trabalhar no varejo, mas ainda existem bons profissionais. E nós temos que buscar esses bons profissionais para as nossas equipes. E aí a segunda pergunta que você vai responder no plano é: quais são os recursos para saber quem é realmente bom antes de contratar? Você usa um psicólogo para fazer uma análise de perfil? Você tem uma ferramenta de análise de perfil? Porque tem gente que contrata e manda embora, contrata e manda embora. Então, quando você tem um turnover muito alto por iniciativa da empresa, é porque você não está conseguindo analisar bem o perfil do candidato, se ele é um talento ou ele é um problema. Ou ele é uma água morna. Porque eu costumo dizer, e quem me conhece sabe disso, que o pior vendedor, o pior colaborador que você tem não é o ruim. Porque o ruim você se irrita, avalia e manda embora. O pior é o mais ou menos, que vai levando, vai prometendo e não chega nunca, e aí nós acabamos, às vezes, tendo que ter dois mais ou menos para fazer o trabalho de um bom. Então essa preocupação, essa atração constante de talentos, isso virou uma rotina, tá? As empresas hoje, vocês vão ver mais adiante algumas observações que eu vou fazer, elas não param mais de buscar talentos. E está virando uma guerra, muitas vezes tentando tirar talento do concorrente. E aí a segunda pergunta que nós temos que responder é essa: qual é o modelo de remuneração motivadora e por meritocracia? Porque às vezes eu quero contratar um talento, mas eu estou pagando, oferecendo um modelo de remuneração para um medíocre. Quem é o medíocre? O medíocre é o mediano, não é o ruim. Por isso que é medíocre, né? Mediano. O modelo de remuneração dele é o mesmo do talento. E quando tem uma diferença é muito pequena. Então o talento resolve trabalhar em outra empresa. E aí, sobre isso, tem uma outra pergunta, né? Quais são as propostas de retenção de talentos e crescimento profissional que eu tenho para as pessoas que estão entrando no meu negócio? Aí, alguns lojistas pequenos que estão nos assistindo agora vão perguntar assim: poxa, mas eu tenho na minha empresa 4 ou 5 pessoas trabalhando comigo e o resto é minha família. O que eu vou oferecer de crescimento profissional? Pode ser até a formação para esse cliente, aliás, para esse vendedor. Você pode oferecer a formação para esse vendedor, depois ir para o mercado trabalhar em empresas maiores. Poxa, mas daí ele vai me deixar? Sim, ele vai te deixar. Mas enquanto ele não tiver formado, ele está trabalhando para você. E depois você vai ter que buscar outro novo talento e você vai ser formador de mão de obra para o mercado. Nem sempre eles vão continuar trabalhando no varejo, tá? Às vezes eles partem para outro tipo de trabalho. É mais ou menos o que faz os times da terceira e da quarta divisão no futebol brasileiro. São formadores de talentos para os times da primeira e da segunda divisão. Isso é uma proposta de crescimento profissional que você pode dar. Por exemplo, você está começando agora a tua vida profissional, você vai trabalhar aqui, eu vou te ensinar a ser vendedor, ou vou te ensinar a ser gerente, e daqui a um tempo você vai poder buscar horizontes maiores, mas eu vou ensinar tudo isso para você sem cobrar nada e ainda vou lhe dar uma remuneração. Essa pode ser uma proposta de crescimento profissional. Ou seja, a nossa empresa pode se transformar numa empresa escola. Dá trabalho, mas produz resultados melhores, né? Quais são os modelos de treinamento mais adequados? É outro item que vocês precisam colocar na pauta desse plano de montagem da equipe, tá? E qual é o modelo de treinamento mais adequado? Hoje, nós estamos trabalhando com um conceito mais atualizado de microlearning, ou seja, treinamentos rápidos,
e objetivos. Você treina aquilo que você quer que ele faça amanhã. Não são aqueles treinamentos longos, aqueles dias todos, um dia todo sendo treinado, daí ele sai dali e não faz nem 10 ou 20% do que precisa fazer. Então é melhor você treinar uma vez por semana e a cada treinamento você avança um passo de melhoria na competência dele. Ali eu coloquei também quais são as propostas de retenção de talento e crescimento profissional. A retenção de talento muitas vezes pode ser uma melhoria da remuneração, tá? À medida em que você pode criar vendedor sênior e vendedor júnior e ter um fixo, uma comissão um pouco mais alta, uma premiação um pouco mais alta para aqueles que têm o melhor desempenho. Mas eu gostaria de falar para vocês sobre quais são os modelos de monitoramento. Você precisa ter um modelo de monitoramento combinado com a sua equipe, tá? Ele precisa saber como ele vai ser avaliado diariamente para que ele não veja o monitoramento como uma perseguição. E depois quem é o gestor dessa equipe, né? Da qualidade, gestor da qualidade da equipe. Nem sempre é o gerente da loja, tá? Eu gosto de ver aquelas empresas onde o presidente da empresa às vezes assume o papel de gestor da formação de equipe. Vejam vocês que muitas vezes o gerente ele não é o melhor formador da equipe, tá? Ele não é o melhor gestor da qualidade da equipe, principalmente no que se refere à atração de talentos e à busca desses talentos no mercado. Porque muitas vezes o gerente se sente ameaçado quando aparece um bom candidato na frente dele, né? Bom, essa seleção de pessoas, a formação da equipe, ela tem uma série de armadilhas. Então vocês anotem aí, ó. A primeira é a mesma de sempre, né? A falta de conhecimento técnico mais profundo de análise de candidatos, não medir e não monitorar as equipes. Por exemplo, nós temos essa vantagem de testar ele durante 90 dias. Gente, é o suficiente para saber se ele vai dar resultado ou não. Outra armadilha muito comum é recrutar somente quando surgir a vaga. Tem gente que só vai procurar um candidato quando alguém está saindo ou pediu para sair. E aí você acaba tendo que pegar o menos ruim disponível. Então é melhor você antecipar esse recrutamento e ir substituindo. Quando você arruma um vendedor bom, você substitui por aquele pior que você tem na sua equipe. E a outra armadilha é exigir muito, recrutar com foco em desempregados. Eu gosto muito da técnica de radar, de garimpagem, de nós procurarmos os melhores candidatos dentro da cidade, e isso várias empresas estão fazendo isso, principalmente naqueles setores que exigem mais do que a sua loja exige, e o cliente, os vendedores estão muito atentos a isso. Tem vendedor trocando de empresa porque a outra exige menos e remunera melhor. E geralmente quem faz isso? O talento. Então, exigir muito sem dar um suporte básico e sem dar prêmios por meritocracia também é outro fator. Vai ajudar muito você, ou seja, exigir muito sem dar um suporte básico ou prêmios de meritocracia, às vezes prejudica muito a contratação ou a retenção de talentos. A outra armadilha é insistir com os velhos conceitos que não funcionam mais, porque sempre foi assim. Então, assim, ó, eu vejo hoje planos de remuneração dentro das empresas que são de 10 anos atrás. E nós estamos falando hoje em meritocracia, em remuneração motivacional, e não existe nada disso ali. E às vezes eles estão pagando comissão para quem não atinge meta. E a outra armadilha é não testar novos modelos. Achar que isso não tem jeito para melhorar. Os indicadores que vocês precisam olhar com relação à equipe de vocês, tá? Primeiro, qual é o ticket médio do vendedor? Como é que está a escala, o ranking de ticket médio dos vendedores, né? Vendedor bom é aquele que tem um ticket médio alto. Porque quando ele tem um ticket médio baixo, ele está desprezando oportunidades de venda com os clientes dentro da loja. Simples assim, tá? Outro indicador que eu gosto muito de olhar nos vendedores para saber se ele é bom é quanto é o número de tickets mais altos que ele tem. Também pela mesma razão, para ver se ele não está desperdiçando a presença de um cliente bom dentro da loja, querendo atender logo um outro, né? E deixando de vender mais para aquele cliente que tem potencial de compra maior. O terceiro, que é novo, é o engajamento nas inovações. Como é que esse vendedor, ele é ele é aquele que fica travando a evolução ou ele se engaja nas inovações? Esse perfil é muito importante nós analisarmos, tá?
Porque geralmente aquele que não tem engajamento nas inovações acaba tendo tickets médios menores depois e tickets mais altos num número menor também. E eu gosto muito também de fazer a pesquisa de cliente oculto, para ver se aquele vendedor é bom mesmo, né? Não é só olhar o volume de venda, certo? E a principal pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, toda vez que nós montarmos uma campanha de formação de equipe, é por que os talentos irão preferir a nossa loja e não a dos concorrentes para trabalhar? Por que o talento trabalharia na sua loja e não num concorrente? Às vezes o lojista me pede me indica um vendedor bom, me indica um gerente bom. Aí eu faço essa pergunta, por que ele trabalharia para você? É impressionante, gente, como às vezes eu fico sem resposta. É porque, de fato, às vezes a gente quer gente boa, mas a nossa empresa não está preparada para lidar com esse candidato bom. E tem um detalhe, geralmente o candidato bom, ele é mais exigente, ele dá mais trabalho, mas ao mesmo tempo ele dá mais resultado. Então, a nossa empresa precisa se preparar. É que nem um time de futebol, ele precisa se preparar para ter um craque. Ou 2, ou 3, ou 4, 5 craques, né? E não como aqueles times assim que você vê que tem um craque lá na frente e o resto do time muitas vezes espanta o craque. O craque acaba indo embora porque o resto da equipe é ruim e é nós que definimos isso. Isso é o líder que decide. Então eu espero que vocês aproveitem isso aí que a gente falou, e porque a nossa missão no dia de hoje é alertar vocês de que a maioria das soluções do varejo está dentro da loja de vocês, dentro da empresa de vocês, e que é através da mente do líder que surgirão a maioria das soluções para o ano que vem, quando nós vamos ter certamente um ano com um cenário externo ruim, e quando o cenário externo não é bom, as soluções têm que vir da cabeça do líder. Você é líder, você executivo, é a solução da sua empresa. E mandem aí as perguntas e vamos conversando e vamos fazer um ano de 2024 melhor que o de 2023. É possível. Se nós fizermos o nosso dever de casa, se nós fizermos um novo básico bem feito, isso é possível. Eu acredito muito nisso e podem ter certeza que tem gente que vai fazer. Muito obrigado mais uma vez. Eu desejo muita paz, muita luz e muitas vendas para vocês.